Integrantes da cúpula da Câmara avaliam que a Casa deve avançar com a proposta de emenda à Constituição que limita decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pela Folha nesta quarta-feira. A medida é vista como uma resposta à decisão do Supremo, na semana passada, que derrubou parcialmente a resolução que autorizava o Congresso a suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL. Segundo a reportagem, agora os deputados devem dar seguimento à PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em outubro do ano passado. A proposta restringe o poder de os magistrados do tribunal derrubarem, por decisão individual, leis aprovadas pelo Congresso. E sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o advogado Jeffrey Cicchini. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Cicchini, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Olá, Ana Paula, boa noite. Eu que agradeço o convite, sempre imenso prazer estar aqui. Doutor Cicchini, eu queria começar falando sobre o caso do deputado Ramagem, esse entendimento da primeira turma do Supremo que decidiu por suspender parcialmente o processo envolvendo o deputado Ramagem. Houve ali um fatiamento dos crimes. E os ministros argumentaram, então, usando ali o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, que fala em crimes cometidos após a diplomação. Então, eles suspenderam apenas ali o crime de deterioração de patrimônio e de dano. Já a Câmara pediu a suspensão total de todos os 5 crimes envolvendo o deputado Ramagem. Eu queria a sua avaliação sobre essas duas interpretações a respeito desse caso. Qual deveria prevalecer, se tem uma jurisprudência predominante em relação especificamente ao caso envolvendo o deputado Ramagem? Veja que a Constituição fala em harmonia e independência entre os poderes, mas a Suprema Corte só quer harmonia. E harmonia ainda embaixo da espada. Harmonia ainda sobre a ameaça de processar todo mundo. Veja, esse caso, ele diz respeito exclusivamente àquilo que chamamos de imunidade parlamentar. Está havendo aqui uma grande incongruência da interpretação da Suprema Corte, o que não é novidade, e isso tem que ter um limite. Porque a cada caso, a Suprema Corte faz uma interpretação conforme a melhor conveniência. Isso daqui é exatamente o seguinte. Esse artigo 53 é o artigo que traz as prerrogativas dos parlamentares. Aquele artigo 53 traz, por exemplo, a prerrogativa de ser processado e julgado no STF, a prerrogativa da imunidade material por opiniões, palavras e votos, e no parágrafo 3º desse artigo das prerrogativas, a possibilidade de, havendo a provocação de um partido, a casa por maioria pode suspender o curso do processo do parlamentar. E foi exatamente assim que a Câmara dos Deputados decidiu. Mas é importante fazer um retrospecto aqui, que tudo isso daqui também está previsto no regimento interno do STF. O regimento interno do STF, desde 85, é no seguinte sentido, que cabe ao plenário da Suprema Corte analisar essa suspensão. Mas em 2023, veja, já em curso a investigação da trama golpista, o STF faz uma emenda no seu regimento e diz assim: agora, quem processa e julga parlamentar com prerrogativa de foro é a primeira turma. O STF, então, vem com esse entendimento agora e fala: a primeira turma que vai julgar o parlamentar, então é a primeira turma que tem que decidir pela suspensão ou não do curso do processo. A questão é que a memória tem sido muito curta da Suprema Corte. Há 2 meses... o STF, ou melhor, a primeira turma, que só tem compadres, a primeira turma que foi escolhida a dedo, porque ali não haverá em tese, a não ser que o Fux jogue água nessa cerveja, não haverá em tese divergência entre eles. A primeira turma disse assim, ó: os acusados estão sendo processados e julgados no STF porque o Ramagem tem prerrogativa de foro. Então, havendo uma conexão probatória,
todos os demais acusados também devem ser processados e julgados no STF, na primeira turma, por essa conexão ao Ramagem que tem foro por prerrogativa. Ou seja, o STF estendeu essa prerrogativa e imunidade do Ramagem aos demais acusados para atrair a competência do STF. Só que agora, o STF, por conveniência, vem e diz: não vamos agora estender essa prerrogativa do Ramagem aos demais acusados. Só o Ramagem é parlamentar, essa prerrogativa é só de parlamentar, então não se estende aos demais. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta após esse resumo. Está muito equivocado essa decisão de suspender apenas 2 crimes, em tese, né? Que nem crimes são, mas deixa esse mérito para outro ponto. Por quê? Quando o STF recebe a denúncia, quando a PGR oferece a denúncia, o STF disse de forma unânime na primeira turma que esses crimes estão todos conexos, que há ali uma continuidade delitiva desde 2019, 2020, ou seja, eles falam que há uma continuidade delitiva e que essa continuidade se esgotou para depois do dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, ao receber a denúncia e ao dizer que todos os fatos estão conexos em uma continuidade delitiva, para depois do 8 de janeiro, significa que o STF declarou agora, há um mês, que todos os fatos devem ser suspensos. Porque essa continuidade se estendeu para depois da diplomação do Ramagem. Então são inúmeras incongruências e o STF há um mês deu uma decisão completamente diferente da que deu agora. Mas sabemos que isso tem sido feito de forma corriqueira para tentar corrigir esse Frankenstein que é esse processo, Ana Paula. Perfeito, doutor Cecchini. Deixa eu passar a palavra aqui para o Adalberto Piotto, que também tem uma pergunta para o senhor. Doutor Jeffrey, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos atender aqui em US Sem Filtro. O senhor fez menção aí a julgamentos por conveniência e de forma casuística, só para usar uma palavra usada recentemente, né, muito utilizada pelo ministro Gilmar Mendes. Ou seja, dependendo do momento, o entendimento é um, dependendo do momento, o entendimento é outro. Eu vou de forma objetiva, até porque o senhor está trabalhando, o senhor é advogado de um dos acusados. Como alegar qualquer coisa baseada no direito diante deste Supremo? A gente reproduziu há pouco uma parte da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao portal UOL. Ele diz assim, a gente não ganha uma, mas a questão não é nem ganhar ou perder, a questão é se aquilo vai ser devidamente julgado. O advogado também, a defesa, por exemplo, do Braga Neto, também vai lá e aponta problemas, ou seja, atendendo apenas ao que diz o direito, e pouco importa no Supremo. Como lidar com essa situação? Veja, nós, advogados, não podemos jogar a toalha. O advogado é essencial à justiça e a advocacia não é para covardes. Mas olha só o que é importante esclarecermos. Esse processo é um processo que o tempo é a melhor estratégia. O Fux já deixou muito claro que quer que esse caso termine no pleno. O que vai acontecer, e aqui estão nossas expectativas. Agora, haverá instrução processual, vai começar a fase de ouvir testemunhas, teremos alegações finais e então uma sentença da primeira turma. Se o Fux ou qualquer outro ministro divergir do relator em qualquer vírgula, nascerá às defesas a possibilidade de apresentar um recurso e levar esse caso para o pleno. O pleno, então, em composição estendida, vai trazer novamente a discussão do mérito do caso. Então, digo, não podemos jogar a toalha e a nossa pequena, tenra expectativa está ao final desse julgamento da primeira turma, que haverá alguma divergência, e haverá, porque provavelmente o Fux divergirá em algum ponto de forma proposital para que esse caso vá para o pleno. E no pleno, então, nós temos ministros ali, ou melhor, temos um ministro ali muito honrado,
que é o André Mendonça, que eu tenho certeza que trará uma discussão serena nesse processo e teremos a possibilidade até eventualmente de estender esse processo para depois de 26 e podendo haver até uma alteração na composição da Suprema Corte. É o famoso processo que nós temos que dar tempo ao tempo e ganhar tempo ao máximo, porque nessa turma a sentença já está pronta. Agora, acreditamos que o jogo não será tão fácil assim para o relator. Há advogados comprometidos, audiências ainda ocorrerão com testemunhas a serem ouvidas e eles estão tentando sustentar o insustentável. É um caso que está no morro, sem nenhuma base de concreto, um morro de areia sem concreto segurando. Então o vento vai bater e vai derrubar esse castelo de areia. Pergunta agora de Silvio Navarro. Doutor, boa noite. Eu acho que falamos sobre o artigo 53 da Constituição, mas também do artigo 2º da Constituição e o princípio de separação de poderes. E a pergunta que eu faria e faço é: talvez seja um momento em que a Câmara tenha a oportunidade de dar um passo para trás na sua história e não fazer a mesma coisa que fez com o Daniel Silveira, para que não tenhamos mais outro caso similar ao de Daniel Silveira. É uma retomada da prerrogativa de foro, é uma defesa do parlamento como um poder exatamente do mesmo tamanho e estatura do poder judiciário, pelo menos é assim no nosso sistema tripartite em Brasília. Queria saber se o senhor concorda com esse entendimento. Sabe que é um grande equívoco dizer que os poderes têm que viver de forma harmônica? Olha só, a tripartição de poderes, criada por Montesquieu, que tem a prevalência de assim ou ser um Estado democrático e direito, tem essa finalidade não só para que os poderes convivam em harmonia, mas que haja uma tensão entre esses poderes para que um fiscalize o outro, para que um não invada o outro e para que esses poderes não extrapolem o previsto na Constituição. Hoje o Brasil não é um Estado de direito. Por quê? Porque hoje, na prática, é um país de um único poder. O Brasil é um país de um único poder, dirigido por um poder que não foi eleito pelo povo. Não tem como chamar isso daqui de democracia. O Brasil hoje é uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo que é governada pelo Poder Judiciário. E digo Poder Judiciário com muito respeito aos magistrados de primeiro grau e aos tribunais de apelação que não merecem esse adjetivo. Veja, não somos uma ditadura militar, não somos uma ditadura do executivo. O Brasil vive hoje um extrapolar de direitos da Suprema Corte, que é um órgão que não foi eleito para governar, tampouco eleito para interpretar a legislação sem limites. É necessário, como você bem colocou, que agora o Congresso tracione essa corda, exija a separação dos poderes e para que haja harmonia, o primeiro ponto é que se respeite a decisão do Congresso e que não se invada o poder do Congresso, que é o órgão, o poder legítimo a legislar e representar a vontade popular. Então me parece que há aqui uma luz no fim do túnel de que os parlamentares chegaram a seu limite e estão vendo que está esvaziando o poder da Câmara e do Senado, então é hora de tracionar essa corda, porque senão não terá volta. Não terá volta. Para que haja um Estado de direito, um poder deve estar bem definido na sua cadeira, sem invadir nos demais. Dr. Jeffrey Chiquini, a pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Chiquini, um prazer tê-lo aqui. Bom, eu queria falar sobre o tweet do presidente da Câmara, que ele tweetou ontem, o Hugo Mota, falando sobre a DPF, num movimento de tentar frear a Suprema Corte, que quer frear a decisão
de prerrogativa da Câmara. E aí nós sempre vemos o Hugo Motta falar, né, sobre mas isso pode causar alguma crise, como o senhor estava falando, mencionando muito bem Montesquieu. Se tudo é harmônico, o checks and balances tão precioso, né, o sistema de freios e contrapesos, ele é absolutamente ignorado e parece que não há mais o sistema de freios e contrapesos no Brasil hoje. A minha pergunta para o senhor, doutor Chiquini, é a seguinte: o que aconteceria se, no caso, nós tivéssemos um presidente com uma espinha dorsal ereta ali na Câmara e desse de ombros, no bom sentido, para interferências do Supremo Tribunal Federal na Câmara, dizendo: não, nós não vamos cumprir essa demanda do Supremo porque nós estamos tratando de uma prerrogativa absolutamente constitucional, protegida na Constituição do Congresso. Está aí a DPF, eu queria ver o número, mas eu não estou enxergando aqui. O que aconteceria, doutor Chiquini, nesse caso? Decisão acertada da Câmara em escolher a ADPF. Por quê? A ADPF é uma ação constitucional que é cabível ao plenário do STF quando há o descumprimento de um preceito fundamental. Que o caso aqui, como bem colocado, a tripartição de poderes, a independência dos poderes. Havendo a violação à independência dos poderes, o que é manifesta, ninguém tem dúvida, cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, ela irá para o plenário do STF, e o plenário do STF, então, foi uma estratégia da Câmara a superar a primeira turma, que decidiu o caso do Ramage. O plenário, então, vai reavaliar essa decisão anterior da primeira turma, se suspende tudo ou não. Agora, objetivamente, a sua pergunta: deveria o presidente do poder da Câmara dos Deputados, ou presidente do Poder Legislativo, que é o Alcolumbre, que representa o Congresso, dar de ombros com outro poder? É o correto. É o correto. Freios e contrapesos é exatamente isso. Não se meta no meu poder, que eu não me meto no teu. E olha só, quando um poder se intromete em outro poder, inviabilizando o exercício desse poder, isso é crime de responsabilidade. Todas as vezes que um poder se mete no outro e esvazia a competência desse poder, isso é crime de responsabilidade. Então, comumente, pós-Constituição de 88, a gente escuta: descumprir uma ordem judicial é crime de responsabilidade. Sim, mas o Poder Judiciário inviabilizar o exercício do Congresso, da Câmara dos Deputados, também é crime de responsabilidade. E é o que temos visto. Essa decisão da Suprema Corte de não cumprir, essa decisão da primeira turma, de não cumprir uma decisão legitimamente constitucional tomada pela Câmara dos Deputados, pode ser entendido como crime de responsabilidade. Pode sim, por quê? É constitucional essa decisão da Câmara. A Constituição da República é a lei maior. Não há nada em um Estado democrático de direito acima da Constituição. Então o STF não está acima da Constituição. O STF merece respeito à Constituição. Ou seja, não existe hoje no Brasil ninguém, nenhuma norma, nenhuma instituição acima da Constituição. E a Constituição diz, artigo 53, cabe à Câmara decidir se suspende ou não o Congresso, suspende ou não o processo. Não tem margem para interpretação aqui. A Câmara decidiu, suspende o processo, ponto final. Descumprir essa decisão, esvaziar essa decisão, é inviabilizar o exercício de um poder constituído, é crime de responsabilidade. Digo, em tese, que é o terminho que não pode faltar para que não digo que estamos incidindo aqui em uma fala ilícita. Mas é o que o legislador decidiu por colocar na legislação. Perfeito, doutor Chiquini, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Uma boa noite para o senhor, até uma próxima. Uma boa noite a todos, sou fãzaço de vocês. Fiquem sempre com Deus. Um abraço.